assim, com ferramentas, com pessoas especializadas, você consegue mudar completamente de vida. Por que eu tô falando isso? Porque assim, eu só vim pra essa área porque mudou minha vida. Senão eu não estaria. Como? Eu sou engenheiro de automação. Eu trabalho na indústria desde os 15 anos de idade. Meu Trabalhei, Deus do céu! na indústria desde os 15 anos de idade. Que coisa! E num momento da minha vida, após uma engenharia, após uma pós-graduação, Sim. eu ainda não estava nem perto do que eu queria ser. Eu era extremamente angustiado, travado, nada gerava era resultado. analítico que você Jamais queria. eu estaria aqui. Jamais estaria aqui. Meu O Deus. que acontece? Eu passei por um técnico especialista nisso, por um terapeuta, e ele tirou uma memória de mim. Uma memória que não tinha sentimento. Tudo isso eu estou falando para as pessoas entenderem o quão poderoso é o que está lá dentro. Tá. Então, uma memória. Sim. Essa única memória tirou a minha pressão alta, que eu era hipertenso desde os 15 anos. Eu tinha pressão de 15/9. Nossa! Viajando de 15 moto, anos. que eu adoro moto, eu tava em Salto aqui, Tá. Salto aqui do lado. Sim. E comecei a ver estrelinha. Já viu estrelinha? Sim. Eu achava que era brincadeira, mas Sim. comecei a ver estrelinha. Fui na farmácia, pressão 21/18. Com quantos anos? 27 anos. Meu Deus! 21/18. E eu de pé. Tomei 80 gotas de dipirona. Eu Abaixou no pé. Tinha uma moto esportiva, então eu vim com os amigos meus e falei, ó, se vocês verem eu começar a diminuir e começar a cair, corre e segura a moto. Pra moto não cair, pra não estragar. Sim. Então, 21/18, tirou minha pressão alta, hoje minha pressão é 12/8. Tirou minha sensação de incapacidade, tirou minha sensação de não merecimento, porque isso é um impedimento dos empreendedores, Tá, é um impedimento das pessoas que querem se tornar diferente. Sim. Tirou minha dor de estômago, tirou meu refluxo. E o que fez despertar que você deveria fazer outra coisa? Ótima pergunta. Diga-me. Mudou tanto a minha vida. Eu fui embora chorando da sessão. Tá. Porque eu não estava entendendo o que estava Tô acontecendo. perdido. E agora que eu faço com tudo que eu aprendi? Vou ter que fazer Por o quê? 2 meses eu tentei entender o que eu era. Porque tirou aquele monte de pensamento acelerado, aquele monte de voz na cabeça, aquele monte de dúvida. É como se o mar tivesse calmo. Eu demorei 2 meses. Aí eu falei, não, calma aí. Não é possível. Sim. Como que uma pessoa mexe na minha mente e altera tanto a minha vida? É o que você fez comigo. Afe Maria, tô pirando a batatinha já. Aí como que pode 2? uma pessoa fazer isso? Pode voltar pra ele. Bora lá. Bora? Como que pode? Aí eu falei, não, eu tenho que entender isso. Como eu sempre fui muito técnico, engenheiro, cético demais, todo homem não acredita em terapia, nada disso, isso é Não. normal. Todo não, vai, só 99%. Não precisa de ajuda, Aí, não precisa de pra nada. quê? Ih, Aí eu falei, eu preciso entender como isso funciona. E eu fui fazer os cursos a fundo sobre isso. Deu quase, somando todos, deu quase 1000 horas de estudo. Meu Em pai. cursos. E eu fui a fundo. E os cursos me ensinaram exatamente como a mente funciona. Então aqui nós temos computadores funcionando. Esses computadores foram feitos à base de como a mente funciona. Tá. Então se você consegue mexer neles, por que não na mente? Claro. Se A tudo mente é muito nasce- mais inteligente do que o computador Muito ainda. mais, muito mais. Então tudo nasce na mente. Um detalhe interessante, não é do contexto da estética, tudo, mas é do contexto da mente. Tá. O que acontece? As coisas são simples assim. Tem pessoas que chegam pra mim que terminam relacionamento, eu terminei meu relacionamento, tal, eu não quero mais gostar dessa pessoa. Nossa, difícil. Quem não, Daí, né? você consegue? Mas é claro. Uau! Uma ferramenta Gente, simples. acabou a depressão, hein? Acabou, hein? Acabou. Acabou a depressão pós-término. Gente, luto pós-término. Sim. Primeiro fator é a decisão. Gente, É a intenção, que é o legal. custo que custar. Eu quero parar com isso. Dá um stop. Primeiro. Porque se a pessoa chegar lá com uma esperança de retornar, não vai funcionar. Se ela chegar lá com uma dúvida pequena na mente dela, não vai funcionar. Porque a hora que eu aplicar a ferramenta, eu dependo das 50% da pessoa. Que ela quer. A hora que eu aplico a ferramenta, se ela tem essa dúvida, a mente consciente fecha a passagem. E a ferramenta não entra para o inconsciente. Gente. Mas se ela deseja uma ferramenta simples, a hora que ela volta a pensar na pessoa, ela sente indiferença. Mas e voltar com o bofe, você faz também? Se desejar, sim. Nossa! Mas como vai usar a vontade do outro? Não. Eu consigo mudar
a cabeça para ela conseguir então, as armas perfeitas. Se a pessoa quer voltar a gostar de alguém, ou se ela quer se comportar diferente perto pra de alguém. Para poder conquistar tudo é o comportamento. Outro. Claro. O que não é? Claro, é tudo. Tudo é comportamento. É, tudo. É aquela que fica mandando, né, o tempo todo coisa de mensagem, o cara não responde, ele manda... Ciúmes obsessivo. Tá. O que mais que destrói relacionamentos? Indiferença, abandono. O que faz a pessoa não conseguir se tornar uma referência na estética? Porque ela não sabe como agir. Ou ela tem comportamentos inúteis. Porque no inconsciente não existe bom e mal. Nem certo e errado. Tá. O certo e errado é consciente, é percepção do mundo e do ambiente que nós estamos. Tá. Porque, por exemplo, uma pessoa que nasce... Poxa, esqueci o nome, mas lá na Arábia, lá onde a vaca é adorada. É adorada. Isso. É uma não Deus, come carne de vaca. Na Índia, perfeito. Sim. Não come carne de vaca. Não. Então lá é errado, mas aqui não. Sim. Então você é o seu ambiente. Você é onde você nasceu. Deus, cara. Todas as pessoas que passaram pela sua vida na infância têm poder sobre você em algum momento. Colocaram um pedacinho delas em você. E tudo isso é possível alterar. Então se você começa a instalar os comportamentos certos, como se comportar, como pensar, como agir, como sentir, você começa a se tornar a pessoa que você quer. Mas voltando, lá atrás, o que fez eu me tornar terapeuta? Sim. Comecei a investigar a mente, comecei a aprender demais, aprender como funcionava. E uma forma de eu aprender é aplicando. Por quê? Isso é um comportamento meu. Eu aprendo em transe, de certa forma. Por quê? Eu fiz Senai quando eu tinha 14 anos, sem caderno. Tá. Eu fiz 5 anos de engenharia, sem caderno. Quê? Eu fiz pós-graduação, sem caderno. O que você fazia, meu Deus? É a forma de aprender. Eu tenho uma forma muito especial de aprender. Você aprende de uma forma. Eu só aprendo escrevendo. Só aprendo escrevendo. Eu, quando eu vou aprender alguma coisa, eu fixo o olho na pessoa e minha mente praticamente entra em transe. Então tudo que ela fala, eu consigo absorver. Não acredito. É. Então a aula de PNL era das 8 da manhã às 8 da noite. Absorve-se num período desse 30% do aprendizado. Tudo que o professor falava eu sabia. Meu Deus, Carlos. E aí qual é a minha forma de aprender mais ainda? Sim. Aplicar. Tá. Então eu saía de lá e já começava a aplicar as ferramentas. Deixei muita gente louca nessa época. Coloquei muita gente em depressão que não tava. Coitada da mãe, cadê a mãe? Cadê a mãe? Então, mexi muito na mente das pessoas, mas eu comecei a aprender a mexer, aplicando, corrigindo. Tá. Aí as pessoas começaram, poxa, Carlos, por que você não se torna terapeuta? Eu falei, Deus me livre. Não tem nada a ver comigo. Não acredito. Na época. Posso apoiar aqui, pessoal? Na época não tinha nada a ver comigo. Mas isso começaram, poxa, atende, você aplica bem as ferramentas e... Falei, tá bom. Problema que eu tinha na minha mente, porque eu também tenho travas como todo mundo. Claro. Por isso que eu tô aqui, porque eu consegui humano. me livrar de um monte. Claro. Qual era o problema? Se tivesse uma lista de 100 profissões possíveis, terapeuta nem nela tava. Não acredito. Nunca Essa era passou. totalmente das exatas, não tem Totalmente. nada a ver. Até lixeiro tava nessa lista, mas nunca Não. terapeuta. Uau. E eu comecei a me reconfigurar. E aí tá um ponto crucial que as pessoas não sabem. Você não é quem você acha que é. Nossa.